para mim, chama muita atenção o fato de que o União Brasil, rachado sobre o Lula, como é que ele vai tratar o governo, se é fã ou se é hater, né? Ainda indeciso sobre isso, está espelhando essa indefinição nas suas indicações. Explica um pouco para a gente. Dani, eu vou trazer os nomes, mas acho que resumir até a nossa ideia aqui de falar sobre o União Brasil, que eles colocaram ali uma forma, né, as indicações de não se posicionar de joelhos para o governo Lula, mas também não ficar ali totalmente entregue ao governo, mas sem querer criar muitos problemas, ou seja, tentaram contemplar as duas alas que existem dentro do União Brasil. Vou começar por essa ideia, né, que os líderes com quem eu conversei hoje já dizem que o Arthur Maia está praticamente garantido para ser o presidente da CPMI do 8 de janeiro. Ele é um deputado que tem uma atuação independente, embora já tenha, nessa legislatura, feito algumas críticas ao governo Lula e não se comprometido a votar junto com o governo, apesar do União Brasil. Ele é uma pessoa de DNA de oposição ao PT. Ele era do DEM, ele tem da Bahia, né? Ele foi uma pessoa muito importante e tomou muita paulada por ter sido essa pessoa importante da reforma previdenciária sob Temer ainda, então tomou muita paulada dos setores à esquerda. Então, assim, ele tem o DNA dele é de oposição a Lula. Agora, ele é um democrata, né? Assim, ele é uma pessoa que faz oposição, mas é um democrata, tem um compromisso inquestionável com a democracia até aqui. E, nesse sentido, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, enfim, foi um quadro ali que a União Brasil encontrou que tem a possibilidade de presidir com tranquilidade uma CPMI que se promete bastante tensa. Nesse sentido, o União Brasil no Senado indicou a senadora Soraya Tronic como membra titular, ela que apresentou uma proposta de CPMI lá atrás, né, era sobre as assinaturas dela inicialmente que se deram as primeiras articulações dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Junto com ela no Senado, como titular, vai o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Na suplência, professora Dorinha e Sérgio Moro. Vamos só parar aqui um pouco. Então, você tem a Soraya Tronic, que é também, né, um DNA de oposição ao governo, mas democrata, né? E linha da cintura para cima, né? É uma mulher que ela separa ali do que é o bolsonarismo raiz, exatamente por não ceder à pressão relacionadas a pautas bizarras e por nunca fazer nenhum tipo de amparo ou de aparo, perdão, abaixo da linha da cintura, né? Ela tem formação jurídica e teve destaque também na CPMI da pandemia. E o Davi, esse sim, é um aliado inconteste do governo. Pelo menos até o momento, foi ele quem costurou aí as 3 indicações do União Brasil para o Ministério do Lula. Que mais? Aí a suplência ficou... O Sérgio Moro queria muito e a Soraya ficou com a vaga, né? Também já não deixa de ser um sinal, certo? Isso, o Sérgio Moro fez um lobby grande, conversou com muita gente dentro do União Brasil para tentar se viabilizar ali, mas o líder do Senado, Efraim Filho, preferiu indicar a senadora Soraya nesse sentido, né, de contemplar alguém que, enfim, fez ali uma primeira tentativa de CPMI, acabou não conseguindo ir adiante, vai ser membro titular dessa vez. Sérgio Moro ficou com a suplência e, junto com ele, a senadora professora Dorinha também. Na Câmara dos Deputados, além do Arthur Maia, foi indicado, essa não está formalizada ainda, mas está tudo levando para ser o Kim Kataguiri, o outro indicado. Kim Kataguiri, enfim, faz super oposição ao governo Lula, mas me foi definido ali por alguém que está participando dessas escolhas na Câmara dos Deputados, como alguém que também não guarda as armas quando o momento é de atacar os bolsonaristas, né? Me foi apresentado como um deputado que bate muito no governo Lula, bateu muito no governo pela demora do governo em aceitar a CPMI do 8 de janeiro, mas que quando precisa vai para cima dos bolsonaristas também. Então, nesse desenho, a União Brasil considerou ali que está contemplada as duas alas do partido, a que topa tudo com o governo Lula e a que não topa tudo ou não topa absolutamente nada, né, com o governo. A União Brasil é um partido que caminha absolutamente rachado. E para o Efraim Filho, esse líder do União Brasil, senador, líder do União Brasil no Senado, ele espera que o partido tenha essa postura de independência. Nas palavras dele, o partido vai ser o fiel da balança nessa CPMI do 8 de janeiro. Dani.
Rê, quero te ouvir um pouquinho sobre esse desenho aí, né? Tem outros pontos, né, a serem observados. Primeiro, essa semana o próprio governo vai se movimentar porque está querendo nomes mais, digamos, dispostos ao combate, né? De perfil mais alto, né? Porque está vendo que o outro lado vai com o que tem de mais estridente. Sim, no caso dos nomes que o Leandro Rezende nos traz do União Brasil, quando vocês estavam até rememorando essa trajetória da Soraya Tronic, foi inclusive na CPI da pandemia que ela traçou essa linha no chão, que ficou mais claro para todo mundo que ela estava se distanciando do bolsonarismo, quando ela começou ali a fazer críticas mais contundentes, se desgarrando, né, desse núcleo mais aguerrido do bolsonarismo. E eu estou rememorando isso porque me parece que muitos desses personagens estão entendendo essa CPMI, ainda que todo mundo tenha dado um passinho para trás, deixando a coisa correr com menos afã do que se imaginava, né, logo no início, entendendo que essa CPMI pode ser um palco privilegiado para se apresentar para as pessoas e dando a opção para o parlamentar de atirar para o lado que ele entender ali que vai beneficiá-lo mais, porque é uma CPI que a oposição começou pedindo muito, o governo decidiu, então, dobrar a aposta e embarcar. Então, a gente vai ter um confronto muito evidente, não só de discursos, mas na coleta dos elementos. Então, vai permitir, e aí usando um termo que o próprio partido União Brasil usa para definir parte da sua bancada, que é dos flutuantes, vai permitir que deputados ou senadores, né, que não têm já um carimbo de serem da base ou da oposição, possam escolher, a depender de como for caminhando os trabalhos, e em que lado eles vão militar mais. Estou usando entre aspas isso. Isso é importante para aquela ideia que a gente já sinalizou aqui. Essa vai ser uma CPI que o governo, por exemplo, ainda que comece com maioria, vai ter que olhar com muito cuidado e muito detidamente durante todo o percurso, porque eventualmente pode ver algumas peças que ele contava do seu lado migrando para o outro lado se não olhar com atenção.